Apresentamos o estudo de domingo, Lições Espíritas, com Guaraci Silveira. Olá, meu irmão. Olá, minha irmã. Um prazer enorme estar aqui de volta com vocês para o nosso estudo Lições Espíritas, que estamos fazendo aos domingos e depois no YouTube para quem quiser assistir. É importante a gente começar a observar certos pontos que são muito importantes dentro das nossas vidas. Existem fatos que acontecem conosco desde um passado que foge à nossa observação, não sabemos quando começa. Provavelmente, né, lá nas raízes das árvores, quando elas se entrelaçam para se protegerem, para se fortalecerem. E a lei das afinidades também, que nós encontramos, né, nos elementos químicos, a partir do átomo. Quanta coisa que a nossa vida nos traz e que nós deixamos passar sem um nível qualquer de apreciação. Este é o momento delicado que nós estamos vivendo, muito delicado. É preciso que a gente tenha conhecimento das coisas, principalmente dessas coisas que formatam o homem, que ajudam o homem nas suas lidas e nos seus volteios na evolução. É importante a gente cuidar da nossa vida atual, encarnado, onde nós estamos vivendo os projetos da nossa reencarnação. Nós viemos aqui trazendo um roteiro, que será cumprido ou não, porque não existe aquele destino fatal, mas existe um roteiro. Então, o que eu faço do meu roteiro reencarnatório? O que eu faço? Daqui a pouquinho, se a gente ficar por aqui mais tempo, nós estaremos aí com 90 anos, sei. E é provável que a gente vá recordar, né, a nossa vida, que essa vida nos trouxe de propostas. E o que a gente fez com essas propostas. Se nós soubermos apreciar aquilo que de fato constitui valor de aprimoramentos, ou se nós demos mais atenção àquilo que não indicam algo de superior. Sabe, essa questão de valores, ela é muito séria, porque vai formar uma cultura, né? As crenças e os valores determinam uma cultura. O que é a minha crença? Eu acredito em quê? Né? Qual é o meu foco de crença? É religião? É filosofia? É ciência? É nada? Eu acredito em filósofos perdidos, inconsistentes. Eu acredito em cientistas puramente materialistas. E a religião que eu busco é aquela que me promete milagres e uma vida de felicidade eterna. Será? Será que se alguma religião chegar para mim e disser assim, olha, você tem tudo para ser feliz, mas você tem que fazer da sua parte. Será que nós estamos prontos para isso? Ou será que seria muito melhor uma varinha de condão, né, que batesse na nossa cabeça e nos transformasse de gatos e gatas borralheiras em algo principesco, principesco? E mesmo assim, esses príncipes e essas princesas seriam só do mundo. Esse mundo difícil, esse mundo complicado, esse mundo de apropriações indébitas em muitos casos. É evidente que tem exceções. Nós temos que pensar sempre nisso. Sempre tem aqueles espíritos
que já do início das suas encarnações assumem um compromisso com ele, com a vida e com Deus. E vão viver uma vida extremamente útil a ele e à sociedade. Eu estou nesse meio, eu faço parte desse conjunto. E se não faço, o que está faltando para eu fazer? O nosso estudo de hoje vai falar de algo que está em nós, em todos nós. Todo mundo tem consciência e mediunidade. Todo mundo tem isso, num grau qualquer. A consciência ela pode estar presa no ego inferior e só vê sombras. E só faz coisas erradas, achando que está fazendo tudo certo. Ela pode estar acordada, racional, aí ela já busca aquilo que de fato é importante. Ou ela pode estar acima disso tudo, buscando outros reinos, outros progressos espirituais. Essa é a consciência. 3 pontos essenciais. Se a nossa consciência estiver presa no ego inferior, que é o ego do orgulho, do egoísmo e seus filhotes, nós vamos ter uma vida muito ligada a só relações mundanas. Se a nossa consciência estiver racional, já liberta um pouco dessa pressão de baixo, eu já começo a ver a vida de uma maneira diferente. Já começo a buscar a realidade que me envolve a partir da natureza e a partir daquilo que me faz bem, que mexe com as minhas emoções em níveis superiores. Se a minha consciência está, de vez em quando, liberta, a ponto de buscar Jesus na sua intimidade, nas suas falas, na sua vivência aqui conosco, aí estarei realmente aproveitando a vida. Então, a escolha é de cada um de nós. Né? Ninguém pode interferir na escolha do outro. A mediunidade, ela começa quando? Alguém sabe dizer? Eu não sei. Por estudar mediunidade por décadas, eu, sinceramente, não sei onde ela se inicia. Em que momento da evolução da mônada, saída de Deus, começa a mediunidade? Será que lá, naquelas correlações, né? Os elementos químicos, a interação, né? A comunicação energética entre eles? Será que tem mediunidade nos vegetais? Será que tem mediunidade nos animais? Certamente tem. Claro que num grau inconsciente ainda, né? Mas o que é do homem é do homem. E quando Deus nos cria com toda essa potência. E quando nós chegamos no homem, como é que funciona essa mediunidade? Nós já ouvimos falar muito sobre mediunidade, todos nós, né? Então, eu quero deixar aqui, nesse momento, para todos nós, um estudo, um ensaio, digamos, sobre consciência e mediunidade. É uma lição muito importante que nós devemos realizar para entender melhor. E nós vamos, então, começar aqui o nosso estudo pelos slides. Eu espero, né, que eu seja interessante nesse estudo para vocês. Não para mim, mas para todos vocês. Então, vamos começar aqui a respeito dessa mediunidade e dessa consciência, né, de mediunidade. Né? Então, a consciência, ela é um estabelecimento em nós daquilo que temos que fazer em busca da verdade. A mediunidade, ela estabelece relações. Ambas, em prol do homem, fazem do homem um ser maior. Mediunidade e consciência, juntos a favor da sabedoria e do amor.
mediunidade, consciência e mediunidade. Ambas fazendo esse trabalho de crescimento do homem. Então, vamos ver aqui os pontos que nos indicam aquilo que nós devemos tentar entender. Consciência e mediunidade. Eu quero deixar esse título aí gravado no seu coração, na sua mente, para que sempre que você pensar em mediunidade, você tenha consciência do fato. Porque tem pessoas que ficam assim, eu sou médium. Como é que é a minha mediunidade? Não, meu amigo, minha amiga. É preciso que você tenha consciência disso. Né? Consciência da sua mediunidade e consciência da mediunidade em si. Quando o senhor Allan Kardec lançou o livro dos médiuns, ele fez acontecer no mundo a proposta de um ensino de nível superior. Por quê? Porque a mediunidade sempre foi exercida na humanidade. Você sabe a história dos xamãs, dos curandeiros, né? Daqueles bruxos, considerados bruxos, feiticeiros. Né? Todos eles estavam ligados à mediunidade. Se bem exercida, eu não sei, porque vai depender de cada caso. Mas aí em Delfos, né, 500, 600 anos antes de Jesus, as pitonisas profetizavam, os profetas de Israel, todos profetizaram. As sibilas de outras civilizações profetizaram. E na Idade Média, isso se tornou assim, um elemento de referência. A Inquisição, ela matou, né, muitos médiuns, muitas médiuns. Só porque desenhava mediunicamente, porque davam receitas, porque davam orientações. Eram mortas. Veja como é que a humanidade sente dificuldade de lidar com esse fator, que é o fator mediúnico. Graças a Deus, que o Espiritismo trouxe para nós um conhecimento abalizado do que seja essa potência que todo mundo tem num grau qualquer. Todo mundo é médium. E aí essa mediunidade ela vai ser exercida de acordo com o foco da pessoa, de acordo com o conhecimento, ou a mesmo no desleixo. Porque a mediunidade, por não exigir moral do médium, ela pode ser exercida para o mal. Né? O mundo espiritual está cheio de espíritos desencarnados, muito mais do que os encarnados, muito mais. Talvez o encarnado não chegue nem a 1/3 dos desencarnados. Então, tem espírito de todo jeito lá, tem espírito maravilhoso, de luz, mentores, cientistas, filósofos, gente extraordinária, né? Mas também tem gente do mal, que não quer o progresso do homem. E eles utilizam esses médiuns encarnados, que não dão atenção à mediunidade, muito menos à consciência embotada, né? Consciência afundada no ego inferior, e utilizam dessas pessoas para a realização do mal, das agressões, da violência, da mentira. Meu Deus, como a mentira tem força ainda no mundo. Jesus falou, vós sois filhos do diabo, o diabo permanece convosco, esse é o vosso pai. O diabo é diabolô, de grego, que significa mentira. Então, nós estamos muito ainda ligados às mentiras, às narrativas erradas, às falácias. Tem gente que vai para o microfone de televisão, de rádio, ou então aqui nas redes sociais, para falar mentira. Para dar falsas notícias. E o incauto compartilha aquilo com uma avidez incrível. Então, nós temos que buscar entender isso aí.
consciência e mediunidade. A consciência, ela é a percepção dos fenômenos próprios da existência. Opõe-se à inconsciência, perder a consciência, capacidade para discernir, discernimento, bom senso. O juiz deve julgar com consciência. É aquilo que nós dissemos, né? Quando o indivíduo tem a consciência dele de maneira racional, ou seja, quando tudo que chega para ele, ele analisa, ele busca a lógica, a justiça que leva ao amor. Se ele faz isso, ele não vai pela onda dos outros, ele vai por ele. E, claudicando ou não, ele está buscando a verdade. Então, sabe esses pontos de vista que a gente não abre mão? Isso é um perigo muito grande, porque isso prende a consciência num determinado campo de visão que não vê outras coisas que estão ao lado. O mundo é muito grande. O universo, maior ainda, a criação infinita. Eu vou ficar preso a conceitos que eu não abro mão deles. Eu gosto de Kardec quando ele diz para o professor Fortier, amigo dele, né, magnetizador, quando ele falou que às vezes giravam e conversavam com outras pessoas, ele falou, no dia que você me provar que as mesas têm nervo para sentir, né, e vozes para falar, aí eu vou acreditar. Fora isso, mas ele vai atrás para saber. Ele não fica só nessa falácia, nessa narrativa, que é uma narrativa clichêada, né? Então ele vai atrás, ele vai, já que você está falando, eu vou lá ver. Isso é consciência desperta. É aquele que quer saber. Então, meu amigo, minha amiga, o Espiritismo, ele abre para nós portas e mais portas do conhecimento, da sabedoria e do amor. Eu vou ficar combatendo isso. Por quê? O que eu ganho com isso? O que você ganha com uma postura irreal que não vai te favorecer em nada? Então, eu preciso perceber os fenômenos que acontecem na nossa existência. Né? Eu senão eu vou ficar inconsciente de tudo. Lá fora está chovendo, está sol, está frio, está quente, eu estou enrolado no meu cobertor, não saio dele. Isso é uma metáfora. Né? Tem pessoas que colocam a consciência num cobertor e só vê o que ele quer. Não seja você essa pessoa, porque você tem um compromisso imenso com Deus. Você é filho de Deus. Você é filho de Deus. Você tem que ter capacidade para discernir, para ter o bom senso. Então, vamos pegar aqui do Emmanuel algumas dissertações mediúnicas. Tá? Ele vai dizer o seguinte: é a consciência, centelha de luz divina, que faz nascer em cada individualidade a ideia da verdade, relativamente aos problemas espirituais, fazendo-lhes sentir a realidade positiva da vida imortal, atributo de todos os seres da criação. Percebe? Então, essa consciência é uma centelha, né, de luz divina. Ela parte do self, dessa centelha criada por Deus. Então, ela parte como um eixo em busca da verdade, como ele diz ali. Ó. Nasce em cada um na busca da ideia da verdade, principalmente nas questões espirituais. Tem pessoas que acham que lidar com processos espirituais são coisas para o final de semana só, né? Para o culto dominical, como dizem. Então, meu amigo, isso é para todo momento, isso é para toda hora, porque senão eu entro num barco furado aceitando que eu estou indo muito bem. Então, nós precisamos sentir essa realidade positiva da vida imortal, onde nós estamos. Porque isso aí está todo mundo. Um átomo, minha gente, ele está na vida e ele vai evoluir até chegar ao arcano, como diz aí a questão 540 do Livro dos Espíritos. É um processo. Agora, eu vou dizer que não é assim? Quem sou eu?
eu tenho todos os elementos comprobatórios de que isso é mentira, aí sim, se eu tiver e puder provar, tudo bem, eu vou provar. Agora, o meu achismo pode estar me prejudicando, né? Cuidado com achismo, né? No livro Instruções de Allan Kardec ao Movimento Espírita, nós vamos encontrar o seguinte, ó, a consciência é uma faculdade dada para o bem, e os bons espíritos se afastam de quem quer que pretenda transformá-la em trampolim para alcançar, seja o que for, que não corresponda aos desígnios da providência. Por que Kardec escreveu isso aí? Porque essa consciência embotada, né, e essa mediunidade sem uma ação interessante, no bem, vão fazer mal para a pessoa. Consciência você tem, mediunidade também. Como é que você usa isso? Para pensar. Como é que você usa a sua consciência e a sua mediunidade? São para o seu bem, para o progresso espiritual que te compete realizar? Porque não adianta, sabe, meu amigo, minha amiga, você querer ir lá no médium, para o médium resolver o seu problema. Ele vai te ajudar, ele vai te dar uma orientação. Os espíritos vão utilizá-lo para isso. Agora, é preciso que você comece a pensar sério sobre isso. Eu não estou nem falando para você ser espírita, sabe? Isso aí é uma questão da sua escolha. Mas não abandone essa lei de Deus chamada mediunidade. E não ache que isso é obra de Satanás, de demônio, de diabo. Não pense assim. Essa falácia está muito batida, cansativa, porque o mal, repetidas vezes dito, ele se torna cansativo. Né? Você vê a oração dominical Pai Nosso? Tem 2000 anos, né, que tem o Pai Nosso aí para a humanidade. Toda vez que a gente ora o Pai Nosso, a gente se sente renovado. É o bem. O bem renova, o mal asfixia. Então, cuidado com aquilo que a gente possa admitir como correto para nós, como ideal para nós. Né? Aqui nós temos um estudo, que nós vamos fazer esse estudo num outro momento, com mais profundidade. Nós temos a glândula pineal, que é essa daqui, né? Ela fica mais ou menos no meio do cérebro, né? No hipotálamo. Essa glândula, ela é muito importante. Tanto é importante que nós fazemos seminários só sobre glândula pineal, né? Partindo de estudos aí do Dr. Sérgio Felipe de Oliveira, do Paulo Frutuoso e de outros pesquisadores da glândula pineal. Aparece uma amêndoa, né? Uma pinha, por isso que ela é chamada pineal. Então, todo mundo tem a glândula pineal, porque todo mundo, né? Tem exceções, eu realmente não sei. E ela conduz em muitas coisas, muitas coisas. Né? Aí, né? É a glândula que produz hormônios e substâncias químicas que causam felicidade, serenidade, euforia e sossego. Comportamento civilizado, emoções equilibradas e fenômenos específicos, só para citar alguns. Então, é uma glândula pequenininha, mas que faz tudo na produção dos hormônios. Contém felicidade, serenidade, euforia, sossego, comportamento civilizado, emoções equilibradas e fenômenos psíquicos. A gente tem que entender uma coisa, né, que é muito séria. Né? A gente tem que entender o seguinte: o cérebro, minha gente, é o ninho da mente, como diz André Luiz. Então, o cérebro, ele recebe, né, a influência da mente encarnada naquele corpo. Então, tudo aquilo que o cérebro faz, que é maravilhoso, mas ele faz em função da ação do espírito através da mente. Porque tem certas falácias científicas que dizem que o cérebro é que produz tudo. Ele produz as substâncias, por exemplo, que a consciência é um subproduto do cérebro,
Veja que coisa estranha, né? Que as emoções, subprodutos do cérebro, estão tudo feito no cérebro. Mas o cérebro ele é tão pouco utilizado pelo homem, né? São 10% do cérebro que se conhece. Conversando certa feita com um neurocientista, ele me disse isso, ó, ninguém aqui no mundo sabe de cérebro, né? Da capacidade total do cérebro, não. Tem até um filme aí, né, que fala de uma moça que ela usava uma capacidade muito além, ela fazia coisas absurdas. Então, o cérebro, ele é uma ressonância da mente. Por isso é que a gente, às vezes, né, tem pessoas que não conseguem ir mais além nos raciocínios, nas buscas reais de bons comportamentos, né? Porque a mente não está vibrando aí. O cérebro não vai produzir aquilo que a mente não dê para ele. Então, guarde isso com você. Quando a gente desencarna, o cérebro vai entrar em decomposição. A mente não. Ela vai com o espírito, né? Através do perispírito, para a sua vida aí fora do corpo físico. Isso a gente tem que deixar bem claro, para a gente não confundir as coisas. O cérebro é maravilhoso, mas ele é só uma ressonância da mente, por mais maravilhoso que ele seja. Agora eu posso te perguntar uma coisa. Você já imaginou o que é o cérebro no perispírito, que está livre dessa caixa material, né? Você pensou o que pode essa mente fazer? Para o bem e para o mal, dependendo de onde ele está, no seu conteúdo, né, de evolução e de certezas, e de crenças, de valores. Vamos analisar isso. É muito importante que a gente tenha esses conhecimentos, tá? Então, vamos aqui continuar, né? Do lado de cá, olha, ele é um relógio, é um órgão cronobiológico que capta informações astrofísicas através dos icebergs, como o Sol, que captura o dia, a noite e a Lua, que, as fases dela, os hormônios sexuais e hormônios da reprodução. Isso tudo é através dessa glândula. Veja você, que às vezes a pessoa não tem conhecimento disso, mas é preciso ter. Ainda tem aqui, olha, ele é um órgão sensorial, né? Quanta coisa nós temos aí no complexo pineal. Quanta coisa. Como eu digo para vocês, é um estudo a ser aprofundado. Nós só estamos dando uma pincelada nele. Nós vamos fazer esse estudo em um desses lições espíritas, para que se tenha um pouquinho mais de entendimento. Vamos então à mediunidade, né? Explodindo em relativa violência em determinados indivíduos, graças a cuja manifestação surgem perturbações de vária ordem, noutros parecem sutilmente favorecendo a penetração em mais amplas faixas vibratórias, aquelas de onde se procede antes do corpo e para cujo círculo se retorna depois do desgaste carnal. Então, muitas vezes, você já deve ter ouvido falar nisso, uma pessoa que está tendo ataques violentos. Já ouviu isso? Já? Pessoas que têm, sabe, aqueles ataques estranhos, de repente ele começa a quebrar vasilha, começa a gritar, a fazer coisas fora do normal dele. Você fala, mas o que é isso? Isso não é mera mediunidade, sabe? A mediunidade é uma antenazinha que vai captando as frequências. Então, tudo em nossa volta é frequência, tudo é energia. Então, o médium que não tem esse conhecimento, a pessoa, né, que ainda não entendeu que ele é médium, num grau qualquer, então ele entra em determinada situação, em determinada faixa, e começa a replicar aquilo que a faixa traz, aquela síntese da faixa, aquela rede que a faixa trouxe para ele. Então, se ele entra na faixa, por exemplo, da violência, ele começa a quebrar tudo. Se ele entra na faixa do suicídio, ele quer suicidar. Se ele entra na faixa da pedofilia, por exemplo, ele vai tentar fazer isso. Se ele entra na faixa da criminalidade,
ele vai buscar a criminalidade, porque ele captura aquilo. Aquilo entra nele, muitas vezes, toma conta da própria vontade dele, se a consciência dele não estiver racional, desperta, cuidadosa. Então a gente vê muitas vezes chegar no centro espírita, pessoas assim, completamente alucinadas. Aí se vai no médico, ele vai dar um remédio para amortecer, né, o corpo físico, mas não resolve o problema mediúnico. E aí, daí quando ele acorda, né, no outro momento ele volta a explodir. Então, por isso tem que ter um tratamento mediúnico para isso. Tem que ter um tratamento espiritual e uma orientação para esse médico. Quando eu vim para o centro espírita, para ficar mesmo, eu já nasci espírita, mas quando eu fui assumir mesmo, eu cheguei lá precisando de uma ajuda muito grande para a minha mediunidade. E aí, os médicos todos me disseram, olha, não tem jeito, a gente não tem remédio para isso. E eu estava sem saber o que eu fazia, então eu fui para o centro. Cheguei lá, me falaram assim, mas isso é tão fácil de resolver. Comece a estudar, comece a trabalhar, comece a mudar sua frequência, comece a orar, comece a fazer meditações, que você sai dessa parte que você está nela. E assim eu fiz. Olha, graças a Deus. Então a gente tem que tomar cuidado, porque a gente abaixa a frequência. Então, por exemplo, um médium que resolve num barzinho, com todo respeito ao ambiente lá, mas ele quer ir no barzinho, ele é médium, ele tem trabalhos mediúnicos. Você acha que vai dar certo? Não é? Porque ainda está buscando essas frequências. Sabe aquele médium paquerador, né? Conquistador, sensual? Você acha que vai dar certo? Não vai, não. Depois não adianta reclamar, sabe? É preciso que a gente faça uma revisão dos nossos valores, para que a nossa mediunidade ela seja realmente algo de muita valia para nós. Porque nós temos que aprimorar a mediunidade, buscar frequências maiores e melhores, né? Então você tem, né, essa criatura vendo o mundo. Como é que ele vê esse mundo? Esse mundo está preso no negrume ou está preso, ou está liberto, né? Então, irradiando-se como apercebimento da própria alma em torno do mundo que a rodeia, capta e transmite impressões que propõem mais equilíbrio aos quadros da vida. Então, nós moramos nesse planeta, minha gente. É um planeta entre quintilhões de planetas. É um planeta que Deus nos colocou. É aqui que nós temos que ficar. É aqui que é o nosso processo, o nosso momento. Então, como é que eu vejo esse mundo? O que eu estou captando do mundo? Eu estou captando sensualidade, eu estou captando bebidas, eu estou captando drogas, eu estou captando mentiras. Eu estou captando o quê? Percebem? Então, depois, quando a gente começa a não sentir bem, vai dizer, fulano que fez isso, é isso. Não, é você que aceitou. Guarde isso. Aqui estamos, beleza, né? E seria um momento bonito da criação. É claro que isso é um desenho, um desenho gráfico, mas olha que lindo, né? A luz explodindo, né? Um turbilhão aí de coisas, planetas girando, um cosmos perfeito. Né? Para idearmos, de algum modo, a grandeza inconcebível da criação, comparemos a nossa galáxia à grande cidade, perdida entre incontáveis grandes cidades de um país, cuja extensão não conseguimos prever. Tomando o Sol e os mundos nossos vizinhos como apartamentos de nosso edifício, reconheceremos que em derredor repontam outros edifícios em todas as direções. Está no livro Evolução em Dois Mundos. O André Luiz está no capítulo 1. Então, ele coloca a galáxia como sendo uma grande cidade, perdida em, sabe, milhares, sei lá quantas outras galáxias, bilhões de outras galáxias. E que o nosso Sol é como se fosse um edifício, né? E que os nossos planetas, que é o sistema solar, fossem apartamentos.
Veja que interessante. Né? O que é uma visão cósmica? André Luiz tentou colocar isso para nós. Talvez a visão que ele já estivesse tendo lá. Então, nós ficamos muito presos a coisas menores, a coisas pequenas, achando que a vida é ali. Que a vida é uma gaiola de passarinho. Graças a Deus, isso quase nem existe mais. Mas, antigamente, se prendiam aqueles passarinhos. Eu tinha um tio que ele tinha uns 50 passarinhos presos em gaiola. Ele passava a manhã toda limpando gaiola e botando alimento. A manhã toda dele, ou mais de uma manhã, era cuidando daqueles passarinhos presos naquelas gaiolas. Para que aquilo? Talvez ele estivesse preso na própria gaiola e precisava daquela representação externa. Vejam vocês, né? Quantas vezes nós nos prendemos em gaiolas enquanto nós vivemos nessa maravilha. E a gente não sabe disso. A gente não sabe disso. Além das manifestações peculiares aos seus atributos, a mediunidade enseja o intercâmbio mediúnico com os seres desencarnados que propiciam a perfeita visão e o pleno entendimento dos mecanismos da existência corporal e da realidade externa. Então, a mediunidade é uma comunicação que nós fazemos, isso aí, ó, né? Um comunicando com o outro, via o quê? Frequência, vibração. Não tem nada de mais nisso. Como é que você acha que você liga a televisão e vê a imagem? Não é uma frequência que chegou no teu aparelho receptor? Então, a mediunidade faz os dois. Ela manda e recebe. Não tem essa mediunidade. Não tem nada de mais nisso. O que tem é que nós temos que estudar e entender essas coisas. Senão, nós vamos ficar aí nessa ignorância que não vai nos fazer bem. Né? A princípio surge como sensações estranhas de presenças psíquicas ou físicas algo perturbadoras, gerando medo ou ansiedade, inquietação ou incerteza. Em alguns momentos, turba-se a lucidez. A pessoa fica meio perdida, meio perdida. Quantos processos de loucuras não são por causa da mediunidade, que promove a obsessão? Ou seja, a pessoa perde o controle de si mesma e outras mentes, desencarnadas ou encarnadas, começam a atuar e ela fica sem saber o que é, nem como é e nem o que é. Fica totalmente perturbada. Às vezes um processo mediúnico, que não é nada daqueles processos físicos, né? Então, aí está. Sempre tem alguém comunicando. Né? Em outros ambientes, abrem-se brechas luminosas na mente, apercebendo-se de um tipo mais sutil da realidade. Num lado, você tem meio que uma perturbação, do outro, uma luz. Isso é mediunidade. Em ambos os casos, é mediunidade. Agora, vai depender de qual sintonia que eu faço. Não é? À medida que se desdobram as capacidades de silêncio interior e captação das delicadas interferências, mais se afirma a soberania parafísica, demonstrando ser ela o agente das ocorrências do plano sensorial, ao encontro do silêncio interior. Então, a mediunidade é nossa. Então, cada um tem que pensar, tem que parar, tem que se analisar. Tem hora que eu sinto umas coisas, né? Uns pensamentos estranhos que não são meus, que eu não penso desse jeito, então isso é mediunidade. Allan Kardec pergunta isso aos espíritos. Quando é que eu sei se é meu ou se é de outro? Quando você está pensando coisas que normalmente você não pensa, você não aceita, você não interage com aquilo. Aí é mediunidade. É. Uma vozinha desencarnada, conversando com a jovem, talvez neta, bisneta, dando informações. Isso acontece o tempo todo, minha gente. O tempo todo. Ninguém está isento disso. Por isso que nós temos que saber de consciência e de mediunidade. Tá? A mediunidade, que vige latente no organismo humano, aprimora-se com o contributo da consciência de responsabilidade e mediante a atenção que o exercício da sua função bem direcionada lhe concede. Essa espiral que está aqui em torno, né, de azul, aqui,
ela é a nossa evolução. E aqui somos nós. Cada um de nós com o nosso conteúdo de consciência. Mas o que essa consciência está fazendo? Ela está buscando o quê? Nesse turbilhão azul, ela se fecha ou ela se abre? Para entender. Essa é a coisa, né? É isso que o Espiritismo está nos ensinando. Nos abrirmos para o turbilhão azul, que significa espiritualidade. Como é que eu ando nessa história? Eu não estou querendo dar atenção para isso? Eu me basto por mim mesmo? Ou eu quero sempre aprimorar de uma maneira sensata, né? Gradual, e buscando esse aprimoramento? Então, aqui está, olha, o corpo, né? E aqui está o perispírito. O corpo e o perispírito. Aqui está o espírito que está só no perispírito, comunicante. Então, aqui está o médium. Ele tem um corpo físico e tem um perispírito. Ele emite uma frequência, essa frequência busca a frequência lá do espírito comunicante nessa situação aqui. Ó. Eu emito uma frequência. E essa frequência busca aquilo que tiver na minha faixa. Então, quando você acordar muito aborrecido ou muito aborrecida, faça uma prece, porque você está numa frequência baixa. Precisa aumentar a tua frequência. Sabe? Quando você está muito aborrecido ou aborrecida, porque alguma coisa não saiu como você queria, lembre-se sempre disso. Deus está no teu comando. Aquilo não aconteceu porque não ia ser para o seu bem. Muito embora você achasse que seria. Essa é a educação médica. Faculdade da consciência superior, o espírito mortal, reveste-se dos órgãos físicos que lhe exteriorizam os fenômenos do mundo das manifestações concretas, que é esse caso aqui. Nós estamos vivendo nesse mundo de manifestação concreta, onde a gente vê as coisas da matéria. Mas, além dessa matéria, nós temos o perispírito e vamos ficar com ele depois que desencarnarmos, para ver outras realidades da manifestação divina. Então, esse mundo é uma manifestação divina. Entende? Mas eu posso entender outras manifestações divinas em outros planos também da criação. Não é só o mundo físico que existe. Isso aqui é mínimo. O que existe mesmo é o que está além da matéria densa, uma matéria mais sutil. Isso que os nossos antigos estudiosos, né, lá da Índia e de outras grandes civilizações, tentam dizer para o homem o tempo todo. Você não é matéria densa como você pensa que é. Isso aí é seu corpo. É esse mundo de relação que ainda é assim, bem material. Né? Tem uma pedra, né? Tem uma árvore pesada, tem uma montanha. Isso aí é agrupamento atômico. Temporariamente ali, para exercer uma função no equilíbrio do mundo e para te ajudar a entender o seu interior. Então, precisamos avançar nesses conhecimentos. A mediunidade não é sintoma da evolução. Às vezes constitui-se carreira de aflições purgadoras que se apresenta com a finalidade específica de convidar a criatura ao reajuste moral perante os códigos das soberanas leis de Deus. Então, o médium não está dizendo que ele seja um espírito evoluído, nada disso. Muitas vezes ele tem dificuldades enormes para exercer a mediunidade, né? Mas ela o convida para um reajuste moral. Então, se eu quero ser um médium tranquilo, sem problemas, eu tenho que seguir a lei de Deus. Porque a lei de Deus está no nível superior de frequência, gente. Não é nada milagroso, não. Nada milagroso. Ele tem que acabar com isso. Então, eu estou aqui, a frequência está aqui. Então, eu tenho que elevar até essa frequência. Senão, eu vou ficar ruim aqui embaixo, que aqui a frequência é horrível, é pequena, é fraca, que me arrasta, né, para os abismos. Então, o que eu faço? Eu elevo a minha frequência a uma frequência superior. Isso é ciência. Isso não tem nada aí de místico, é só de inteligência. A consciência tem que estar muito racionalizando para entender isso. Senão vai ficar no místico. Né? Você vê aquela fila de pessoas para pedir
ajuda aos médiums, né? Tem médium curador, vai aquela fila de gente lá. Claro, ele vai fazer aquilo que ele pode fazer, aquilo que a espiritualidade permitir. Mas e quando a pessoa sai dali? Não vai fazer nada de importante, vai ficar do mesmo jeito. Aí, meu amigo, minha amiga, a dor vai continuar, porque está na frequência de baixo. Ele não quer elevar a frequência. Olha, tem muita coisa, sabe, que pode ser evitada e precisa ser evitada. Muitas mesmo. Então, está aí, olha que legal, né? Nós temos aí uma assembleia, né? Essa assembleia é a Assembleia da Consciência Elevada. Tem lá os frequentadores da Assembleia, tem o Senhor Jesus trazendo as leis de Deus, tem os espíritos superiores que anotam essas leis, e tem você que chegou ali e está parado de frente à lei. Como é que você acha? A quem você vai seguir? Tá? Toda aquela turma que está aí sentada vai ter o momento dela também chegar frente a frente com a lei. Será que ele vai fazer para ele? É assim que a vida acontece conosco, minha gente. Nós estamos o tempo todo de frente à lei de Deus, pelas próprias manifestações da natureza. E como é que eu interajo com isso? Qual é a minha resposta a tudo isso? Guarde essa imagem por você. Que vocês, nós, praticamente todos nós, estamos de frente hoje confrontando a lei de Deus. Como é que eu faço nesse confronto, nesse momento meu? Então, consciência e mediunidade. Você observa que essa figura está no alto de um morro, de uma montanha. E de lá ele pode ver melhor o turbilhão da vida. Quando a gente chega nesse momento, significa que nós queremos modificar a nossa consciência. Sair um pouco do mundo cá de baixo, né? Dos arrastos mundanos. Eu subi numa montanha e de lá eu tenho uma visão diferenciada. Então, a consciência está desperta, está buscando esse mundo que é diferente do mundo de cá. Quando a consciência me identifica a finalidade superior, que resolve-se por incorporá-la ao seu cotidiano, esplendem-se possibilidades imensas de realização e crescimento, insuspeitáveis. E é isso que nós temos que entender. Sabe esses santos que falavam aquelas coisas lindas? Né? Eles viviam isso. Muito embora encarnados aqui como nós. E o que nos dificulta isso? Os arrastos mundanos das coisas imediatas. Você tem que viver, sim, no mundo físico, não estou dizendo isso. Mas não se envolver tanto com o mundo físico. Porque acha que não vai ter nada depois da morte. Então, não vai ter nada depois da morte, deixa eu aproveitar. Aproveitar o quê? Quase que nós podemos conceituar tudo que nós temos aqui no plano físico como migalhas dos céus, para nos ajudar a crescer, para sair desse mundo pequeno. Eu fico agarrado nesse mundo pequeno, né? Muito agarrado. Preste atenção nisso. A mediunidade é a ponte valiosa, unindo os hemisférios da vida e das mortes físicas, eliminando distâncias e preenchendo o fosso separatista entre ambos existentes. Então, a mediunidade me leva, né, a outros momentos, a outras visões, outras visualizações. Então, vejam vocês a beleza da mediunidade. Nós não estamos aqui falando, né, de comunicações só, nós não estamos falando de apropriações e de espíritos, como falam aí pelos processos obsessivos. Nós não estamos falando de mediunidade como uma coisa fantasmagórica, uma coisa dos infernos, nada disso. Nós estamos colocando mediunidade num aspecto superior, para que a gente entenda onde nós poderemos ir na prática real da mediunidade. Então, mediunidade, meu amigo, minha amiga, é para ser estudada, vivida, sentida, porque você tem a mediunidade.
E não é diabo que está te orientando, não. Pode, no máximo, ser um espírito obsessor, vingativo, mas que você tem como sair dele. Basta você elevar seus sentimentos, elevar suas frequências, buscar Deus que está dentro de você. Então, esse é o exercício nosso para uma boa convivência com a mediunidade. Caso contrário, hoje eu estou para os pés e amanhã pela cabeça. Essa alternância perigosa. Cuidado, meu irmão, minha irmã, cuidado com o sexo. Os espíritos pegam muito. Tem um caso que conto, vou até explicar isso aqui para vocês melhor, para que vocês tenham uma ideia da coisa. No livro Libertação, do André Luiz, tem o caso do Gregório, né? Que o Gregório era um espírito, que foi um papa, e quando ele desencarna, ele entra no campo de revolta, ele cria uma legião de pessoas para fazer o mal. Nossa, era terrível, né? A legião do Gregório. Por isso, se você quiser ler o livro Libertação, está lá escrito. E dizem que um dia a mãe dele intercedeu muito por ele e tal, e foi possível o resgate do Gregório. Tiraram o Gregório lá das regiões umbralinas, aquelas forças abissais, né, onde ele funcionava, para para ele melhorar, né, para ele começar a encontrar o caminho de Deus. Que, com certeza, é um espírito muito inteligente. Tanto assim que ele chegou a Papa. E aí começaram. E agora, quem vai dirigir isso aqui? Aí levou um outro espírito lá. Pior do que o Gregório. Muito mais maldoso, muito mais revoltado, muito mais vingativo, né? E aí ele fez a reunião lá com o pessoal e falou assim, olha, o negócio é o seguinte, nós vamos interferir muito ostensivamente no homem encarnado. E vamos usar duas lanças principais. A primeira é a corrupção. Nós vamos tornar o homem um ser corrupto porque ele perde a dignidade, ele perde a moral, ele perde a nobreza. E isso que faz um bom caráter. Então vamos eliminar o caráter, o bom caráter, e eliminando a nobreza, a dignidade e a honra, porque ele se tornou corrupto. E a outra lança é o sexo, desfreado, desgovernado, de qualquer maneira, como puro atrativo de sensações, que não constrói nada. Que também vai desonrar, indignificar e tirar a nobreza do ser. Então, vamos atuar com essas duas frentes, né? Corrupção e sexo. Minha gente, não é o que está acontecendo no mundo? Não é? As televisões começaram, então, a botar mulheres seminuas dançando lá nos shows, não é isso? Aqueles shows de auditório para as mocinhas bonitinhas, mas mostrando o corpo com toda a sensualidade. Né? A corrupção, nossa, invadiu o mundo, infelizmente, aqui no nosso país também. E criou-se essa confusão toda. Porque é o seguinte, se eu sou da turma da sensualidade, ninguém pode falar mal de mim, que o outro também é. Se eu sou corrupto, ninguém pode falar mal, que o outro também é. Então ficam nivelando por baixo. E fica essa confusão. Então, o que nós temos que fazer? Sair disso. Né? Crescer. Corrupção, não, nunca. Sexo bem dirigido, bem funcionando dentro de um lar, com propostas superiores, excelente. Corrupção, nunca. O espírito corrompido, ele perde todo o direito de dizer alguma coisa e que alguém acredite. Presta atenção. Que plano diabólico foi esse, né? Que plano dantesco foi esse. E aconteceu. Nós temos que eliminar isso. Né? Pela mediunidade transitam as energias libertadoras do conhecimento, do amor e da razão. Quando, porém, desgovernada, faculta a passagem dos rancores, dos esforços e da aflição. Aí a gente sabe o que quer, né? Sabe? Não tem uma coisa, não, você vai sofrer, mas não. Nós é que escolhemos o que nós queremos.
Né? Eu quero me libertar pelo conhecimento, do amor, da razão, da lógica, da justiça, ou eu quero ficar aqui brigando com o mundo, xingando, falando palavrão, falando mentira do outro, botando tapete, puxando tapete do outro, né? Entrando num nível aí terrível de manifestação no mundo. É claro que eu vou ter sempre espíritos desencarnados do meu lado. Nós sabemos disso. Agora, que tipo de companhia que eu trago comigo? A consciência da realidade espiritual do ser humano proporciona-lhe campo de desdobramento infindável que todos podem alcançar. Aí está, né, a evolução do homem. Hoje já não pensa mais que seja assim, né, nessa sequência linear. Hoje já pensa mais diferente, são por mosaicos. À medida que este homem aqui, olha, atingiu um nível melhor de entendimento, ele não precisa passar por aqui. Ele já vai num outro avanço aqui. E esse aqui também já vai para um outro avanço. É assim sucessivamente. Então, essa daí foi uma linha de evolução muito usada, mas que hoje a gente já pode entender que não tem essa regra certinha. Você cresceu, então você não precisa passar por aquele ciclo, igual lá na escola, faculdade. Você está fazendo uma faculdade, depois você muda de faculdade. As matérias que você já fez, você precisa fazer de novo. Você já avançou naquilo, né? Para adiantar a evolução. Então, o Manuel Filomeno de Miranda vai dizer o seguinte: ó, se registras a presença psíquica de seres desencarnados, ou se te sentes preso de aflições emocionais destituídas de fundamentos, silencia a inquietação e penetra-te mediante a meditação. Foi o que nós falamos. Não está legal? O dia não está bom? O momento não está interessante? Oração, meditação. Hora de início. E ausculta a consciência. Né? Procura desdobrar a percepção psíquica sem qualquer receio e ouvirás palavras alentadoras. Verás pessoas queridas acercando-se de ti. Então, eu tenho a minha cura. Eu posso fazer isso. Então, se você está num momento difícil, não entre no desespero. Para tudo. Entra no silêncio do seu quarto e a sós você conversa com Deus. É assim que Jesus nos ensinou. E Filomeno está repetindo isso aqui. Então, você pode viver melhor. Agora, se você entrar no desespero, aí vai ficar difícil. Né? Então, não és uma realidade estática, terminada. Você é alguém superior, que está a caminho dessa perfeição. Então, no processo da tua evolução, a mediunidade é campo novo de ação a separar o bom do mal, o trigo do joio, aguardando o arado da tua atenção, sem constituir-se nenhum privilégio. É conquista que se apresenta fascinante para que mais cresças e melhor desempenhes as tuas tarefas no mundo. Está aí, meu amigo, crianças felizes, né? Esperançosas, que coisa linda. É como Jesus falou, cada criança é uma esperança de Deus, para que o mundo se renove. Cuidemos das nossas crianças, minha gente. Professores, educadores, apenas cumpram o seu dever de ensinar aquilo que está no currículo. Não tentem complicar a vida dessas crianças. Eu me emociono, gente. Não tentem complicar a vida dessas crianças, trazendo sexo errado em hora errada. Cuidado com essas crianças. Pais, toma conta das suas escolas. Vão nas reuniões lá dos pais. Não se omitam. Vão lá conversar com as escolas, o que eles estão fazendo, que educação estão dando. Cada dia a gente recebe um vídeo mais assustador que o outro. Lá nas escolas. Não, a escola tem o dever de ensinar coisas positivas, formar esse indivíduo para a vida, para o conhecimento e para a sua atuação na vida, só isso. Não mexam com essas crianças, por caridade. Isso custa caro que você nem imagina. Você não tem noção da dívida que você está arrumando dentro das leis de Deus. Você está mexendo com filhos de Deus. Filhos e filhas. Por ela,
terás acesso a paisagens felizes, a intercâmbios planificadores, a momentos de reflexão profunda. Talvez, em algumas ocasiões, te conduza aos sítios do sofrimento e às pessoas angustiadas que também fazem parte do contexto da evolução. Isso vai depender muito da sua necessidade evolutiva e da sua capacidade de não se deixar levar pelas funções de frequências negativas. Você está caminhando aí embaixo. Tem que saber buscar o caminho para você seguir. Isso parece meio bíblico, né? Mas é verdade. A gente aprende isso com a maturidade do Espírito. Por isso que está na Bíblia. Né? Sintonizarás com a dor, no entanto, para que despertem os teus valores socorristas e ajudes compreendendo melhor a lei de causa e efeito que rege o universo. Então, muitas vezes esse aprendizado é doloroso. Muitas vezes, porque nós temos que deslocar daquele passado espúrio, né, para um futuro melhor. Mas a gente tem sempre uma mão que auxilia. Né? Tem sempre alguém para nos ajudar. Em outros momentos de elevação, adquirirá sabedoria e iluminação para o crescimento eterno, conduzindo contigo aqueles que ainda não lograram caminhar sem apoio. É uma verdade, isso é a evolução, sabe, meu amigo, minha amiga, que a humanidade até hoje pouco se importou com isso. Pouco se importou, mas é a evolução. Nós estamos no processo evolutivo, tá? Aí está, né? Esse olhar profundo, essa espiral profunda, onde nós estamos nos construindo para Deus. Guarda isso, isso é sério. Isso não é nenhum misticismo, nada disso. Isso é realidade. Né? Que a gente possa entender, né, minha gente? A mediunidade, para ser dignificada, necessita das luzes da consciência enobrecer. Consciência desperta. Né? Consciência que não está enterrada no ego inferior, vendo só coisas ruins, negativas. Consciência livre. Né? E quando essa consciência fica livre, é que eu vou sentir o quanto eu sou importante, o quanto eu valho para Deus. Por isso ele me criou. Quanto maior o discernimento da consciência, tanto mais amplas serão as possibilidades do intercâmbio mediúnico. Por quê? Porque eu vou sintonizar com mais tranquilidade, com mais conhecimento de causa. A mediunidade exercida por conhecimento de causa. Então, preciso da consciência livre, desperta. Sem nenhuma sombra que a atrapalhe. Sem nenhuma falácia, né? Ah, porque fulano falou. O que fulano falou não me interessa. Me interessa a realidade. Ele sabe o que está falando. Porque às vezes a gente vai na onda de pessoas que não têm a menor condição de falar nada de bom. E a gente vai nisso. Não, gente. Por isso que Jesus falou, desapega daqueles que podem te prejudicar. Só assim você será digno do reino de Deus. Então, minha gente, é um estudo muito interessante que nós fizemos aqui, só uma abertura dele, uma proposta, tipo um ensaio, né, para que você possa aprimorá-lo dentro da sua condição, porque você também é capaz. Abra a tua consciência, deixa na linha. Quando alguém te fala alguma coisa, não negue. Veja se aquilo tem fundamento, que às vezes tem. Né? No espiritismo, meu amigo, todas as pessoas que chegam pela primeira vez, às vezes assustam com as informações ali. Mas vai ler sutras, né? Lá do Yoga Sutra, lá do hinduísmo, né? E você vai ficar mais assustado ainda. Vai ler o livro A Voz do Silêncio, que são do Tibete, são escritos do Tibete, que você vai ficar mais estranhado ainda. Vai ler o Bardo Todol, que é o livro dos mortos, o livro tibetano dos mortos, que você vai ficar mais assustado ainda. Porque a nossa realidade é pequena. E essas informações, elas aumentam a nossa capacidade. O livro dos Espíritos dá para a gente uma amplitude imensa do novo. E esse novo está dentro de você, dentro de mim.
É só a gente dinamizá-lo. Meu amigo, você é médium num grau qualquer. Minha amiga, você também é. E ambos precisam despertar. Precisam que a consciência se libere para que você veja mais além do teu futuro de luz. Muito obrigado por mais esse momento juntos, que a gente possa continuar estudando essas belas lições espíritas, né? Fique com Deus. Muita paz. Obrigado por estar conosco nesse estudo. Esperamos você no próximo domingo para mais um Lições Espíritas.